Das sombras do Palácio Nacional, até as trincheiras lamacentas da política. Isto é Laposilga, o chiqueiro da política porcalhona. Saudações. Meus queridos porquinhos deste grande chiqueiro nacional, bem-vindos a mais uma edição de Laposilga. O único espaço onde nós chafurdamos na lama da política, porque vamos admitir, é o único lugar onde esses personagens se sentem em casa. Hoje, o cheiro de podre vem diretamente de Sinaloa, com uma escala técnica em Washington e um fedor de cumplicidade que chega do Palácio Nacional. Saudações! Aqui a gente não toma banho porque a água está cara, porque francamente o cheiro de corrupção já virou costume pra gente. Hoje vamos falar sobre como a quarta transformação se tornou a quarta simulação. Especialmente quando o tio Sam aperta os parafusos e a nossa flamante presidente esquece o roteiro. Peguem seu repelente para ratos, porque isso vai ficar pesado. O cardápio vem temperado com risadas nervosas e soberanias de papelão. Sou seu anfitrião, Luiz Berman, aquele que não engole atole nem com canudo de aço inoxidável. E vou dissecar o patético espetáculo que a gerente do Palácio Nacional nos proporcionou. Vamos começar. Ah, que tempos aqueles em que a soberania se defendia com coragem e não com comunicados de imprensa redigidos por estagiários com medo. Acontece que agora, no maravilhoso mundo da quarta transformação, a palavra soberania virou o desodorante favorito, para disfarçar o cheiro de corrupção e de políticos criminosos que sai de certos escritórios do governo. Desde a semana passada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aqueles senhores que não entendem de soberania, mas entendem de prisão perpétua, soltaram a bomba. Eles estão atrás de Rubem Rocha Moya, o governador que jura que no dia em que teria se reunido com Elmaio Zambada e o levaram para os Estados Unidos, ele estava em Los Angeles fazendo compras. E qual foi a resposta da nossa brilhante Procuradoria-Geral da República, do Ministério das Relações Exteriores e da alta cúpula da Quarta Transformação, o chilique nacionalista? Não há provas, eles gritam como porcos a caminho do abatedouro. Que nos enviem e que sejam irrefutáveis, por favor. Como se os promotores americanos fossem apresentar um PowerPoint na La Mañanera. Pedir uma extradição para que um grande júri na Gringolândia dê sinal verde. Eles não precisam de suspeitas, precisam dos recibos, das fotos e provavelmente até do DNA do Maio, no café do escritório do Gobert. E adivinhem? Claro que eles já têm tudo isso. Por isso querem esse anjinho o mais rápido possível em terras do tio Sam. Mas reparem, meus porquinhos, é aqui que a porca torce o rabo. Dizem na administração da FGR, agora sob o comando de Dona Ernestina Godoy, que estão investigando. Que eficiência! Parece que ignoram que desde 2023 o próprio Alejandro Gertz Manero, esse homem que parece ter sido mumificado para preservar a justiça e agora está como embaixador em terras britânicas, já tinha os dossiês em sua mesa. Fontes deste humilde chiqueiro nos contam que seu subordinado, aqueles que ainda tinham um pouco de curiosidade, perguntou: "Ô, seu Alejandro, é verdade que Rocha Moya é o melhor amigo do cartel de Sinaloa?" E Gertz, com aquela vitalidade que lhe é característica, respondeu: "Ele está metido até o pescoço." Olha, aqui a resposta foi afirmativa. Muito antes eles já sabiam, desde 2021. Eles já estavam de olho nele, mas aí entra a política. A decisão de não prosseguir não foi jurídica. Foi lá de cima daquele palácio onde se decide quem é um ativista social e quem é um criminoso, de acordo com a cor do colete que usa. Ninguém mexeu um dedo porque a ordem foi: nesse aí ninguém toca, ele é dos nossos. É fascinante ver como eles usam a bandeira para proteger seus criminosos. Dizem que os Estados Unidos violam nossa soberania. Não me façam rir, senão o milho e até o catarro vão sair.
A soberania não se perde quando um promotor de Nova York aponta um corrupto. A soberania se entrega em pequenas parcelas. Quando você deixa as máfias escolherem o secretário de segurança, o prefeito e até quem varre a praça. Se um governador facilita a livre atuação dos criminosos em seu território, ou pior, administra sob as ordens de uma facção, quem violou a soberania foi ele. Quem cuspiu na Constituição foi ele, porque fez um pacto. Mas, claro, é mais fácil gritar intervencionismo do que explicar por que Culiacán é um narcoestado, sob um segredo de polichinelo que ninguém no governo federal quer ouvir. Vocês realmente acham que os relatórios de inteligência militar não diziam nada? Ou será que os generais estavam ocupados demais construindo trens e aeroportos para perceber que o Estado estava desmoronando em suas mãos? Agora deixem-me dizer uma coisa que tanto causa pena quanto desconforto. Temos comédia na Mañanera, mas não das boas. Não daquele tipo que te faz dar uma boa risada, mas sim daquele que te dá uma mistura de vergonha alheia e terror nacional. Ontem, 4 de maio, vimos uma Cláudia Sheinbaum. Se não fosse porque está no púlpito do Palácio Nacional, juraríamos que estava fazendo um teste para um show de 3ª categoria. Em um bar de 5ª categoria, ou francamente, ela estava tendo um episódio de oligofrenia descontrolada. O que aconteceu com a cientista? Onde ficou aquela imagem de mulher sóbria e contida que nos venderam na campanha? Sumiu. No lugar dela apareceu uma caricatura descontrolada. Uma mulher que, entre risadas artificiais e olhos arregalados, tentou tapar o sol com um dedo. Ou, melhor dizendo, tentou esconder Rubem Rocha Moya com uma cortina de soberba. Temos que reconhecer algo à presidente? Sheinbaum tem uma capacidade pulmonar invejável. Mas não para fazer discursos de estadista, e sim para soltar umas gargalhadas que parecem mais um curto-circuito em um parque de diversões abandonado do que uma genuína expressão de alegria. Não há dúvida de que o tamanho da crise pode ser medido pelo nível de incidência, e na coletiva matinal a senhora queria rir de tudo. Perguntam para ela sobre a pressão de Donald Trump? Ha! Perguntam para ela por que foi se refugiar em Palenque, justamente onde o Senhor da Desgraça tem seu retiro espiritual, enquanto o país está desmoronando? A Cláudia teve um ataque de riso, zombou da urgência, fez paródia dos jornalistas, imitou vozes, sim, vozes como se estivesse contando uma fofoca na fila para comprar tortilhas. Ai, é que é um escritório em Nova York, dizia com um tom condescendente. Que ignorância seletiva! Esse escritório em Nova York é o mesmo que colocou na cadeia o Chapo, o Garcia Luna e todo o figurão que cruzou o caminho deles. Mas para nossa Presichaches é só um escritório de advocacia, sem importância, claro, como se a justiça internacional fosse só um procedimento no guichê do bem-estar. Não estou inventando. Veja um trecho do momento constrangedor de ontem na coletiva matinal. Você não está vendo? Por quê? Como assim? É que eu acho engraçado o conclave. E ainda por cima, morenista, não é que está divertido, né? Ah, já foi a presidenta pedir orientação. Ah, não, mas além disso, a presidenta está em um dilema terrível. Ou entrega o Rocha, ou vai haver invasão. A presidenta está em um dilema terrível. Ou protege os governadores do Morena, ou entrega o Rocha. Ah, tudo bem, Carmen. Calma. Por favor. Um escritório em Nova York está pedindo a prisão. Urgente, urgente. Provas neste caso de por que é tão urgente. Me diga. Querido habitante deste chiqueiro, é deboche ou é que o medo já atrofiou ainda mais sua capacidade intelectual? Porque enquanto ela zomba, Trump colocou o tabuleiro em xeque, com a denúncia por narcotráfico contra o atual governador, com licença de próprios que não têm opinião. Tradutora. Se os Estados Unidos pedem urgentemente a prisão de um suposto narcotraficante que é governador, o melhor é fazer piada e pegar emprestado de alguém. Por que tanta pressa?
Pois não sei, dona Cláudia. Talvez porque o governo não serve para porcaria nenhuma e só serve aos cartéis. Não sei, me veio isso na cabeça agora. A empregada do bem-estar está em um dilema que nem o algoritmo mais complexo da engenharia conseguiria resolver. Ou entrega o Rocha Moya, ou arrisca que a relação com os Estados Unidos exploda como uma bombinha. Ela herdou a bagunça e agora tem que varrer com uma vassoura de palha que já não tem mais cerdas. Protegem Rocha Moya não por soberania, mas por medo de que o senhor chegue em Nova York e comece a cantar como um sabiá sobre quem mais recebeu as contribuições voluntárias para a campanha de 2024. É aí que a dona franze a testa e aperta o cu. E enquanto Rocha Moya pede licença temporária, nos deixam com Geraldine Bonilla como governadora interina. E quem é Geraldine? Nada mais, nada menos do que uma ex-garçonete de uma lanchonete que tirou o bilhete premiado na rifa do Morena. O próprio Rocha, com aquele tato de elefante em loja de cristais que é típico dele, se referia a ela como garçonetinha, de forma depreciativa em público. Mas agora, magicamente, ela é a peça-chave para segurar as pontas enquanto o chefe se esconde. Como é bonito a ascensão social na 4T, de servir lanches a servir aos mesmos criminosos de sempre. Como se não bastasse o ridículo internacional, mandam o Bruno Dias de Pulcata, Omar Garcia Jarfushi, para Sinaloa, para nos dizer que Rocha Moya está por aí e que tem proteção policial. Não é um grande dispositivo, ele diz. São poucos agentes para proteger um funcionário em um estado onde já houve atos violentos. Não me diga, Omar, que perspicaz. Enquanto eles tiram foto, os comerciantes de Culiacán estão fechando as portas porque já não aguentam 19 meses de guerra entre os chapitos e os maios. Mas claro, segundo as estatísticas oficiais do general Trevilla, os homicídios estão em queda. Uma pena que a realidade mostre outros dados e que desde que Rocha pediu licença, já houve mais 16 execuções violentas. Agora vamos ao conclave dos narcotraficantes do bem-estar. Para fechar com chave de ouro essa comédia trágica, Morena realizou seu congresso para ungir Ariadna Montiel como nova chefe do partido. Todos estavam lá. O irmão Lelo, o nariz de pimentão recheado Andy Lopes Beltrán, o ícone da pureza familiar, Américo Villarreal, suspeito número 2 na lista da DEA. A polícia, Mário Delgado, que já acusa seus próprios aliados do Partido Verde de estarem envolvidos no roubo de combustível. E no meio desse desfile de procurados, Ariadna Montiel tem a cara de pau de dizer que na Morena não há espaço para uma corrupção. Me faça o favor. Isso é como dizer que em um bueiro não há espaço para o lixo. Em conclusão, o que vimos foi uma governante que não sabe se comportar como tal. Uma senhora que está a anos-luz de ser uma estadista. Uma senhora que, diante da pressão de entregar um aliado ou enfrentar as consequências com os Estados Unidos, preferiu se esconder atrás da zombaria, do nacionalismo folclórico e recorrer ao sentimento patrioteiro barato. A soberania, para Cláudia, parece ser o direito de proteger os seus, por mais corruptos que sejam, custe o que custar. Sim, ela foi para Palenque receber instruções do seu patrão, o velho Patasmeadas. E embora ela jure de pés juntos que foi ver o andamento das obras e outras besteiras, sua mudança de atitude a denuncia. Ela passou de uma defesa morna na semana passada para uma radicalização digna de um comício dos anos 70. Dizem as más línguas, e a minha que é pior, que a ordem vinda de Palenque no fim do mundo foi clara. Estique a corda, confronte o loiro de Washington e se envolva na bandeira. E aí está ela, gritando soberania, enquanto o país desmorona nas mãos do crime organizado que ela se recusa a enfrentar. Agora, a senhora Sheinbaum tem a batata mais quente da história. As regras do jogo com Washington já não são mais de eu te protejo, você me protege. Por que defendem Rocha Moya como se fosse um menino herói? É muito simples.
No México, não há vontade política para agir contra um narcogovernador que ajudou a elevar um narcopartido do qual todos se beneficiam. O México está diante de um espelho e o que vê não lhe agrada. Ou limpam a casa e param de esconder o lixo debaixo do tapete tricolor, ou Washington vai continuar fazendo o trabalho de limpeza por nós. E acreditem, quando os gringos limpam, eles não usam vassoura, usam lança-chamas. Se o caso Sinaloa é o início da cascata, preparem-se porque vai ter mais de uma figura ilustre buscando asilo político em algum canto da América do Sul ou se escondendo nos banheiros de San Lázaro. Bom, meus porcos, por hoje ficamos por aqui com o relatório deste chiqueiro nacional. Continuem aproveitando sua soberania de quinta enquanto a justiça americana respira no nosso cangote. Nos vemos na próxima edição de Laposilga. Continuem gritando, porque quanto mais vocês gritam, mais sabemos que está doendo. Eu sou Luiz Berman e este foi Laposilga, o chiqueiro da política. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like e compartilhar essa porcaria de vídeo. Nos vemos quando o próximo governador pedir licença ou quando a Cláudia ficar sem imitações. Adeus! Isto é Laposilga, o chiqueiro da política com Luiz Berman.